Pare. Não role a tela. Existe uma razão pela qual o mapa do seu destino parece rasgado, pela qual você sente o chamado de Deus, mas não enxerga o primeiro passo. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre a névoa que se levanta contra você quando a bênção chega. E eu fui enviado para te entregar o nome disso, e a chave que rasga essa névoa de volta. Você sente no corpo. É uma fadiga súbita, um dreno de energia vital que te assalta minutos ou horas depois de compartilhar um plano, uma conquista. Um cansaço que não vem do trabalho, mas de um eco frio do outro lado da linha, de um parabéns que arranha o ouvido e deixa um arrepio na espinha. Seu corpo absorve o golpe que a sua mente ainda não nomeou, e o seu sono se torna raso, perturbado. Você vê nas suas decisões oportunidades que estavam 100% certas, portas que já estavam abertas, começam a desmoronar inexplicavelmente, logo após você falar delas para certas pessoas. É um padrão repetitivo e misterioso, uma sabotagem que não deixa digitais. Você começa a duvidar da sua própria capacidade de discernir, sem perceber que a bússola não está quebrada. Ela está sendo desmagnetizada por uma força externa. E você vê na sua casa. As suas vitórias são recebidas com um silêncio estranho na mesa de jantar. As pessoas que você mais ajudou no passado se tornam as vozes mais críticas ou os primeiros a te abandonar quando você começa a se levantar, agindo como se você lhes devesse algo. Você aprende a celebrar sozinho, a diminuir a sua luz para não incomodar, se tornando o guardião da insegurança alheia. Nos próximos minutos, eu vou te entregar 3 coisas. A primeira é a clareza. Eu vou te dar os 5 sinais irrefutáveis de que a inveja espiritual está operando contra você neste exato momento, mesmo que venha de pessoas que você ama. Você vai poder marcar cada um deles e finalmente entender o mecanismo que drena sua alegria e sabota seu avanço, dando nome àquilo que você só sentia. A segunda coisa é uma ferramenta de poder. Vou te revelar a palavra hebraica que nomeia esse ataque e te dá autoridade para neutralizá-lo na mesma hora em que ele acontece. Não é superstição, é tecnologia espiritual. É a palavra que te tira da posição de vítima e te coloca na posição de sentinela, capaz de identificar e repelir o ataque antes que ele contamine o seu dia, a sua casa, o seu coração. E a terceira coisa é um mapa. Vou te mostrar como a história de José do Egito é o manual de blindagem para o seu destino contra o olho mau, que se levanta contra os escolhidos. Você vai entender como proteger seus sonhos e sua unção no intervalo perigoso entre ser escolhido e ser totalmente coberto por Deus. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa sequência de portas fechadas e de pessoas se afastando não é apenas azar, mas sim espiritual? E se essa resistência que você enfrenta for um sinal de que existe uma batalha contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como coisas da vida, poucos percebem que o ataque sutil que você sofre não é pelo que você tem, mas pelo que Deus está construindo sobre você. Mas e se o verdadeiro motivo dessa inveja silenciosa estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre o seu próprio chamado? Agora pense comigo, e se tudo o que você atravessou até aqui, o cansaço depois de compartilhar uma vitória, a autocensura para não ofender ninguém, a sabotagem misteriosa de planos que pareciam certos, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega em silêncio? Por que as pessoas que eu mais amo parecem ser as que mais me ferem quando Deus me abençoa? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de se desculpar pela própria bênção e compreender por que a inveja sempre se levanta contra aqueles que carregam uma marca de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado.
Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás do elogio frio, do silêncio pesado e da amizade que só funciona quando você está por baixo. Não espere a próxima decepção com alguém que você ama para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o olho mau não conseguiu parar o que Deus começou em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a solidão tem sido o preço da sua unção. Você não precisa lutar com as suas próprias forças. Existe um esconderijo, uma cobertura, uma sombra do Altíssimo onde a inveja não tem jurisdição, onde o olho mau não pode te localizar. É um lugar onde a sua bênção pode crescer em segredo, protegida, até que ela esteja forte o suficiente para se manifestar no mundo sem ser abortada. A sua unção não precisa viver exposta ao tempo. Se essa palavra sobre um mapa rasgado e um destino ofuscado falou com você, se você reconheceu a sua dor em alguma dessas descrições, faça um ato profético agora. Escreva nos comentários: eu quero o meu mapa de volta. Não é para mim, não é para o canal, é para você declarar em texto que não aceita mais andar no escuro, que você reivindica a clareza do seu chamado. É o primeiro passo para quebrar os espelhos distorcidos. E sobre exatamente isso, sobre o mapa que fica branco na sua mão, sobre o silêncio pesado do outro lado do telefone, sobre a sensação de andar na lama em um dia de sol. Há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro daquele microsegundo de euforia, logo após receber uma confirmação de Deus, antes que você pense em ligar para a pessoa errada. Eu vou te mostrar esse selo mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre o seu destino. Uma chave sem a fechadura certa é só um pedaço de metal. Fica para receber a instrução completa. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Nós falamos da dor, da sabotagem, do cansaço, mas eu não te disse o nome exato da força espiritual que está por trás disso. Eu não te disse a palavra que a expõe e a desarma, e enquanto ela não for nomeada, ela continua operando nas sombras da sua vida, se disfarçando de azar, de coincidência, de problema de relacionamento, e está na hora de acender a luz. Agora eu te peço, fecha os olhos por 1 segundo. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela e se concentre na minha voz. Nós vamos entrar em um território sagrado e sensível, e eu preciso da sua permissão espiritual para isso. Eu vou te descrever 5 cenas, 5 experiências. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, porque você parou exatamente aqui nesta hora. O primeiro sinal é o eco frio. Você recebe a notícia de uma porta que se abriu, uma vitória, e a primeira pessoa para quem você liga te responde com um silêncio que dura 1 segundo a mais do que o normal. Então vem a resposta, um parabéns sem vida oco, seguido de uma mudança de assunto imediata. Naquele instante, a alegria que estava borbulhando no seu peito simplesmente evapora. Você desliga o telefone sentindo um vazio, como se a sua bênção tivesse sido um incômodo. O segundo sinal é a fadiga súbita.
Você está no meio de um dia produtivo, cheio de energia. Então você encontra alguém e, no meio da conversa, compartilha um plano, um sonho, um projeto. Minutos depois de se despedir, uma onda de cansaço inexplicável te atinge. Não é sono, é um peso nos ombros, uma vontade de não fazer mais nada. Como se a sua força vital tivesse sido drenada através daquela conversa. Você sente o seu corpo absorvendo um golpe que a sua mente ainda não processou. O terceiro sinal é a autocensura preventiva. Você está prestes a entrar em um almoço de família ou em um encontro com amigos próximos, e você ensaia mentalmente como vai minimizar as suas conquistas. Você esconde a promoção no trabalho, diminui a importância daquela viagem, evita falar daquela porta que Deus abriu. Tudo para não fazer os outros se sentirem mal, para não causar inveja. Você se tornou o gerente da insegurança alheia, podando a sua própria luz para caber em ambientes que deveriam te celebrar. E sobre aquele celular na sua mão com o e-mail de confirmação, aquela euforia que durou segundos antes de ser contaminada quando você pensou em compartilhar. Essa é uma porta que precisa ser selada. Existe uma cobertura que impede que o mapa do seu destino seja rasgado por um elogio frio. Ela já está disponível no primeiro comentário fixado. O quarto sinal é a sabotagem misteriosa. Oportunidades que estavam 100% garantidas, contratos que só precisavam da assinatura, acordos que já estavam celebrados, começam a desmoronar sem nenhuma explicação lógica logo após você compartilhá-los com pessoas específicas. É um padrão que se repete. Você fala a bênção murcha. O que era sólido se torna pó, e você fica se perguntando se cometeu algum erro, sem perceber que o ataque não foi contra a sua competência, mas contra a semente que estava germinando. O quinto sinal, o mais profundo, é a ingratidão seletiva. As pessoas que você mais ajudou quando estava por baixo, aquelas para quem você estendeu a mão, emprestou dinheiro, deu conselho, se tornam as mais venenosas quando você começa a se erguer. Elas agem como se o seu sucesso fosse uma ofensa pessoal, uma traição. Elas te cobram por favores que você nunca pediu e se esquecem de toda a ajuda que receberam, provando que a lealdade delas só existia enquanto você estava no mesmo nível ou abaixo. Agora pega um segundo, respira. Quantos desses 5 bateram? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos 3 ressoaram no seu espírito, você já sabe que esta mensagem não é uma coincidência. Você não está aqui por acaso. O que você sente não é coisa da sua cabeça. É real, é espiritual e tem um nome. Você não foi chamado para viver se desculpando pela sua luz. Você não foi ungido para viver se escondendo. Existe um lugar de cobertura, a sombra do Altíssimo que o Salmo 91 descreve, onde o invejoso não te enxerga, onde o mapa do seu destino fica protegido. E a chave para habitar nesse lugar não é lutar contra pessoas, mas selar as brechas espirituais que você, sem saber, estava deixando abertas. Se você reconheceu sua história em um desses 5 sinais, se sentiu um arrepio de identificação, escreva aqui nos comentários. Eu confirmo os sinais. Essa é a sua declaração de que você não vai mais ignorar o que o seu espírito está te mostrando. É você dizendo em voz alta: Deus, eu entendi o diagnóstico. Agora eu estou pronto para a cura. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar o seu mapa de um sequestro de clareza, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente essa névoa que embaça o seu caminho. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Os 5 sinais confirmaram o diagnóstico. O mapa do seu destino não se rasgou sozinho, ele foi rasgado. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto. Existe uma arquitetura para o ataque que você está sofrendo. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. E ele se moveu para roubar a sua alegria, não porque a unção foi revogada, porque chegou aquele microsegundo de euforia pura,
logo após receber uma confirmação de Deus, e você ainda não tinha o escudo para proteger o sonho que acabou de nascer. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens e mulheres de Deus que estavam exatamente onde você está agora, com o mapa que ficou branco na mão, sentindo a alma gelar. Eu vi a alegria de uma porta aberta virar o silêncio pesado no telefone. Eu vi a energia de um dia de sol virar a sensação de andar na lama depois de um único elogio. E vi a euforia de uma boa notícia virar uma ansiedade inexplicável. E não porque eles eram fracos na fé, porque o invejoso entrou pela brecha da partilha sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando a força espiritual que drena sua energia, que distorce sua imagem e que sabota seu avanço. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Você se tornou o guardião da felicidade alheia, diminuindo sua luz para que a sombra dos outros pareça menor. Você celebra suas vitórias em silêncio, sozinho no seu quarto, porque aprendeu que compartilhar a alegria com certas pessoas é convidar a tristeza para entrar. Você pede desculpas por bênçãos que não pediu, sentindo-se culpado por um favor que Deus te deu e que outros acham que não merecia. Antes de eu nomear o escudo que te protege desse sequestro de clareza, leva o polegar até o primeiro comentário fixado. Logo aqui abaixo, toca nele. Sente o peso dessa decisão. É o primeiro passo para reivindicar o seu território. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Ele não é uma simples leitura, é um instrumento de cobertura contra o sequestro da sua clareza. Este livro vai te entregar o entendimento para nomear o ataque, a autoridade para neutralizar o olho mau e o mapa para blindar seu destino. Por que as pessoas que eu mais amo parecem ser as que mais me ferem quando Deus me abençoa? Por que o mapa de Deus fica branco na minha mão depois de um único telefonema? Por que eu sinto que ando na lama em um dia de sol? Não espere a próxima oportunidade desmoronar para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o sequestro de clareza não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado, um ato que o céu registra nesta hora em que o seu destino está sendo reescrito. Este livro foi construído como um escudo. A arquitetura dele é a arquitetura da cobertura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É por isso que você não precisa se esconder do mundo, mas sim habitar no lugar certo. Sem essa arquitetura, um portador do mapa é apenas um alvo com a localização do tesouro tatuada na testa. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Foi assim que José sobreviveu ao Ain Haha dos seus irmãos, o olho mau que queria rasgar o mapa do sonho que Deus lhe deu. O valor deste livro digital é irrisório. É menos que o café que você paga para ouvir um problema que não é seu. É menos que a pizza que você come sentindo um peso no peito por uma vitória que não pôde compartilhar. É menos que o ingresso do cinema para um filme que você vai esquecer em 2 dias, enquanto a sua história, o filme real, está sendo sabotada. Eram escolhas que te distraíam. E aqui, diante de algo que pode mudar como você vive suas bênçãos pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos. É porque o sequestro de clareza que te assombra lá fora já te convenceu aqui dentro de que proteger seu destino é um gasto e não um investimento. Essa hesitação tem nome. Ela é a voz da autossabotagem vestida de prudência financeira. E ela não é sua. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco é todo meu, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura do seu chamado. Não existe risco para você. O único risco
É continuar perdendo o próximo microsegundo de euforia para a pessoa errada. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual. Marcos, um empresário de 58 anos, me escreveu dizendo que por anos sentiu essa fadiga súbita após reuniões. Mas se culpava achando que era estresse. Ele leu o livro numa madrugada de insônia e disse que, pela primeira vez, entendeu que não estava lutando contra o mercado, mas contra uma força espiritual que se alimentava da sua energia. Ele aprendeu a selar suas vitórias antes de compartilhá-las. Ana, uma mãe de 45 anos, via os talentos dos filhos serem celebrados com elogios frios pela própria família. Ela me confessou que ensinava os filhos a não se exibirem para não causar desconforto. Depois de ler o guia, ela me escreveu chorando, dizendo: "Eu estava ensinando meus filhos a pedirem desculpas pela luz que Deus lhes deu. Hoje ela os ensina a agradecer pela luz e a cobri-la com sabedoria." E Ricardo, um músico de 33 anos que via suas composições, que eram geniais no seu quarto, perderem a força e o brilho assim que as mostrava para um amigo específico. Ele achava que era insegurança artística. Ao aplicar o protocolo do manto de silêncio, ele protegeu sua próxima obra, que se tornou a música mais forte de sua carreira. Talvez daqui a 3 horas, você me escreva uma mensagem como a deles. Cada microsegundo de euforia que você entrega à pessoa errada é uma fissura na sua cobertura. Cada telefonema que você faz no automático, sem primeiro selar a bênção, é um convite para o ladrão de alegria entrar. Cada ano que passa sem entender o nome desse ataque é mais um ciclo de autossabotagem normalizada, que a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E essa normalização da autossabotagem continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso te pedir uma coisa. Se cada palavra que eu te entreguei aqui todos os dias tem feito sentido para você, se o que você tem recebido aqui tem te fortalecido de alguma forma, eu te convido a honrar este canal com a sua doação voluntária. É a sua forma de dizer que o que acontece aqui tem valor. O link da doação está logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que o seu coração mandar é um gesto de gratidão que mantém essa mensagem chegando a outros escolhidos que, como você, precisam de uma direção. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. Eu te dei o diagnóstico, os sinais, a prova. Mas eu ainda não te dei a palavra-chave. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar, neste exato momento de transição. É a chave que quebra os espelhos. Fica. A palavra é hebraica. E ela não é uma curiosidade teológica. É uma arma. O nome da força que está agindo contra você é Ayin Hara. Escute a pronúncia. A-I-Q-I-N. H-A-R-A. Repita em voz baixa onde você está. Ayin Hara. Nomear é o primeiro passo para desarmar. Ao nomear, você tira a força da invisibilidade. Você tira a capa da coincidência. Você expõe o ladrão de alegria à luz. Muitos traduzem Ayin Hara de forma superficial como mal-olhado ou olho gordo. E por isso a tratam como superstição, algo folclórico. Mas isso é um erro perigoso. Ayin Hara, no original, não é sobre um olhar de cobiça pelo que você tem. É a projeção espiritual de decadência e bloqueio sobre o que você é e o que você será. É a capacidade de uma alma ferida projetar um campo de distorção sobre uma alma ungida. O alvo não é a sua casa, seu carro, seu cargo. O alvo é o seu mapa. O eco frio que você sente no telefone é o Ayin Hara em ação, tentando contaminar a sua vitória com a energia da morte. A fadiga súbita, depois de compartilhar um plano, é o Ayin Hara drenando sua força vital, se alimentando da sua esperança. A sabotagem misteriosa é o Ayin Hara operando no mundo espiritual
para fechar as portas que se abriram para você no mundo físico. Não é azar, é um ataque com endereço. E agora que você tem o nome, você tem a autoridade. O Ayin Rara só tem poder enquanto opera anônimo, disfarçado de crítica, de silêncio, de preocupação. No momento em que você o identifica e o nomeia em seu espírito, Ayin Rara, eu te vejo, você o expulsa da cadeira de autoridade da sua vida. Você o notifica de que o dono da casa chegou e que a festa dele nas suas emoções e no seu destino acabou de terminar. E se você acha que isso é uma batalha nova, saiba que o manual para vencê-la foi escrito há quase 4.000 anos pelo homem que foi o maior alvo de Ayin Rara em toda a história bíblica, José do Egito. A história dele não é uma lição de moral para crianças. É um manual de guerra espiritual para os escolhidos de hoje. E a sua história está espelhada na dele. José não foi atacado quando se tornou governador do Egito. O ataque começou quando ele era apenas um jovem com um sonho e uma túnica colorida. O sonho era o mapa do seu destino, dado por Deus. A túnica era a marca da escolha, o favor visível do Pai. E foi essa marca, essa túnica, que ativou o Ayin Rara nos seus próprios irmãos. Eles não queriam a túnica para si. Eles queriam destruir o homem que estava dentro dela para que o sonho nunca se cumprisse. Eles o jogaram em uma cisterna e o venderam como escravo, rasgando o mapa e manchando a túnica com sangue para enganar o próprio pai. Mas mesmo na cisterna, mesmo na prisão no Egito, falsamente acusado, José nunca deixou de acreditar no mapa que Deus lhe deu em segredo. Ele entendeu que o ataque não era contra o seu presente, mas contra o seu futuro. Ele aprendeu a proteger o sonho quando o mundo exterior só lhe dava motivos para duvidar. A fidelidade dele no escuro foi o que qualificou a sua unção para a luz. E no tempo de Deus, a mesma habilidade que gerou a inveja, sua capacidade de ver o que os outros não viam, de interpretar sonhos, foi o que o tirou da prisão e o colocou como o segundo homem mais poderoso do mundo. O dom que atraiu o Ayin Rara foi a chave para a sua exaltação. E com essa sabedoria, ele salvou não apenas o Egito, mas os mesmos irmãos que tentaram matá-lo, provando que o plano de Deus não pode ser abortado pelo veneno da inveja humana. José não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa de como se proteger para quem é invejado hoje. E esse mapa, esse protocolo de cobertura, é exatamente o que você está recebendo agora. Imagine que o Ayin Rara te trancou em uma sala cheia de espelhos, mas nenhum deles reflete a sua imagem real. Um espelho, que é o seu irmão, te mostra pequeno e insignificante. Outro, que é um amigo, te mostra arrogante e indigno da bênção. Um terceiro, que é um colega de trabalho, te mostra como uma fraude que está prestes a ser descoberta. Cada espelho é uma pessoa contaminada pela inveja. No começo, você sabe que aquelas imagens são falsas. Mas depois de meses, anos vivendo nessa sala, cercado apenas por esses reflexos distorcidos, você começa a acreditar neles. Você se acostuma com a imagem pequena. Você aceita o reflexo arrogante. Você internaliza a fraude. Você para de procurar a porta de saída da sala. Porque, no fundo, você começa a acreditar que não merece o que está do outro lado. Sua alma se acostuma a viver em uma prisão sem grades, onde os carcereiros são os reflexos nos olhos das pessoas que deveriam te aplaudir. Você se torna seu próprio carcereiro, ajustando seu comportamento e sua fala para não incomodar os espelhos, para não fazer os reflexos distorcidos parecerem ainda piores. Você vive para gerenciar a distorção. E é exatamente aí, nesse ponto de resignação, que a chave é entregue a você. O livro Os 7 Motivos não apenas abre a porta dessa sala. Ele entra com você e, com a autoridade da palavra, quebra cada um dos espelhos falsos um por um. E pela primeira vez em muito tempo, no silêncio que se segue ao som do vidro quebrando, você se vê refletido não em um espelho, mas na própria palavra de Deus. E a imagem que você vê é a do escolhido, do amado, do ungido para um propósito.
É a imagem que Deus sempre teve de você. Essa cobertura, esse esconderijo do Altíssimo, não é um lugar físico. É um estado de espírito, uma sabedoria aplicada. É saber quando falar e quando aplicar o manto de silêncio. É discernir qual ouvido pode receber a semente do seu sonho e qual terra está envenenada pelo Ayin Hara, pronta para sufocar o que mal começou a brotar. É uma arquitetura espiritual, um conjunto de protocolos que protegem a sua unção da exposição desnecessária, permitindo que ela mature em segredo, na estufa de Deus, antes de ser apresentada ao mundo. Porque o que é revelado antes do tempo é atacado antes de estar pronto. A verdade mais profunda sobre como construir essa estufa ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixe eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Primeiro, o que você está enfrentando é real. Tem um nome, Ayin Hara, e não é fruto da sua imaginação. Segundo, esse ataque tem um padrão e deixa rastros, os 5 sinais que você confirmou. Terceiro, o alvo não é o que você tem, é o que você está prestes a se tornar. O inimigo quer rasgar o mapa do seu futuro, não roubar o seu presente. E quarto, nomear essa força é o primeiro passo para destroná-la. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é uma vítima. Você não é fraco e você não está sendo punido. Você é um escolhido que está sendo atacado precisamente por causa da unção que carrega. A resistência que você enfrenta não é um sinal de que Deus te abandonou, mas a confirmação de que Ele selou um destino tão grande sobre a sua vida que o inferno precisou mandar um especialista para tentar te parar antes que você percebesse o seu próprio poder. Você é um portador de um mapa divino. Agora, o que vem a seguir é a parte prática. É o manual de operações. Nós saímos do diagnóstico e entramos no treinamento da sentinela. Porque entender o ataque é uma coisa, mas ter a ferramenta para neutralizá-lo em tempo real é o que separa o alvo da sentinela. E eu vou te entregar essa ferramenta agora. O primeiro personagem nessa história espiritual é o escolhido. Ser escolhido não significa ser perfeito ou isento de dor. Significa que Deus implantou em você uma semente de propósito que não existe em mais ninguém. Você carrega uma solução, uma resposta, uma unção que o mundo precisa, e essa marca te torna espiritualmente detectável, como um farol em meio à neblina. A implicação disso é que a sua luz atrai 2 tipos de atenção: a de Deus, que a ungiu, e a do inimigo, que quer apagá-la. Antes mesmo de você entender o seu chamado, forças espirituais já o reconhecem. É por isso que o ataque muitas vezes precede a promoção. A oposição que você enfrenta é a prova de autenticidade da sua escolha. O segundo personagem é o invejoso. Não pense em uma pessoa específica, mas em uma força, o Ayin Hara, que se manifesta através das pessoas, especialmente as mais próximas. O invejoso não quer o que você tem. Ele odeia a luz que isso emite. O objetivo dele não é possuir a sua bênção, mas neutralizar o seu avanço e te fazer duvidar do Deus que te abençoou. Isso significa que a sua batalha não é contra carne e sangue. Você não precisa vencer seu irmão, seu amigo ou seu colega de trabalho em uma discussão. Você precisa anular a autoridade espiritual que o Ayin Hara está tentando exercer sobre a sua vida através deles. Isso muda o campo de batalha do pátio da sua casa para o seu quarto de guerra espiritual. O terceiro personagem é você agora, o portador do mapa. Você carrega o projeto do seu destino, o sonho que Deus te deu, mesmo que as bordas estejam rasgadas e a tinta pareça borrada. Mesmo que você não consiga ler o próximo passo, o mapa está com você, guardado no seu espírito. Você não está perdido, você está apenas sendo ofuscado. E a implicação disso é que a sua tarefa mais urgente não é avançar, mas proteger o mapa a todo custo. O inimigo sabe que se ele puder te convencer de que o mapa é falso, que o destino não existe, ou que você é indigno de lê-lo,
ele não precisará mais lutar contra você. Você mesmo vai desistir da jornada, acreditando que está no caminho errado. Se você se recusa a viver mais um dia gerenciando reflexos distorcidos, se você se recusa a pedir desculpas pela sua luz, escreva com autoridade nos comentários: os espelhos falsos caíram. Declare que a sua identidade não será mais definida pelo que o Ayin Hara reflete nos olhos dos outros, mas pelo que a palavra de Deus diz sobre você. E se você quer continuar recebendo esse tipo de instrução, essa cobertura espiritual que te posiciona como sentinela, se inscreva no canal e ative as notificações. A próxima mensagem de Deus para a sua casa já está sendo preparada e você não vai querer que ela se perca. Agora, a ferramenta. Eu a chamo de o protocolo do manto de silêncio. Você vai usá-la no exato momento em que identificar um dos 5 sinais: o eco frio, a fadiga súbita, o impulso de se autocensurar. É um protocolo de emergência, uma resposta imediata. E ele tem 3 passos simples e poderosos. Passo 1. Reconhecer o sinal. No instante em que o parabéns oco vier, no momento em que a onda de cansaço te atingir após uma conversa, não ignore, não racionalize. Diga em seu espírito: Ayin Hara, eu te vejo. Apenas o reconhecimento já corta 50% do poder do ataque, porque ele não pode mais operar no anonimato. Passo 2. Lançar o manto. Cale-se imediatamente. Não dê mais nenhum detalhe sobre a sua bênção, sobre o seu plano, sobre a sua vitória. Não tente convencer, não se explique. Agradeça educadamente pela resposta da pessoa e mude de assunto. O seu silêncio se torna uma arma, um manto invisível que você lança sobre a semente da sua bênção, protegendo-a do veneno. Passo 3. Decretar a cobertura. Assim que estiver sozinho, longe do ambiente ou da pessoa, coloque a mão sobre o seu coração ou sobre o seu ventre e declare em voz baixa, mas com firmeza: Ayin Hara, eu te nomeio e te paraliso. Você não tem poder sobre o que Deus selou para mim. O que foi decretado no céu não será abortado na terra. Está coberto pelo sangue de Jesus. Sinta o calor voltar ao seu peito, a paz retornar. Esse é o selo da sua autoridade. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre o próximo microsegundo de euforia, o próximo telefonema, a próxima conversa. É uma cobertura de emergência. O que está no primeiro comentário fixado, o livro Os 7 Motivos, cobre os próximos 12 meses. Ele te mostra os 7 padrões que o sequestrador de clareza usa para te escolher como alvo, não por acidente, mas porque a sua unção ativou o Ayin Hara sobre a sua casa. Ele te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada passo importante. Você acabou de ser declarado um portador do mapa, mas um portador do mapa sem escudo completo é um prisioneiro na sala dos espelhos distorcidos, tentando navegar o caminho de Deus usando um reflexo quebrado como guia. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está descobrindo o terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. O invejoso não vai assistir passivamente enquanto você constrói um muro de proteção ao redor da sua unção. Ele vai contra-atacar, não com força bruta, mas com uma inteligência cirúrgica para te fazer abandonar as armas que eu acabei de colocar nas suas mãos. Preste atenção nisso. A primeira tática é a tua bomba de dúvida, é só coincidência. Horas depois de fechar este vídeo, uma voz que vai parecer muito com a sua própria voz da razão vai sussurrar: isso tudo é exagero.
Você está conectando pontos que não existem. Foi só uma série de azares, não um ataque espiritual. Ela vai tentar reduzir a revelação que você teve a uma simples emoção passageira, te fazendo sentir tolo por ter acreditado. A sua arma contra isso é a declaração de realidade. Quando essa voz vier, você não vai discuti-la. Você vai pegar um copo com água, segurá-lo e dizer em voz alta: assim como esta água é real e eu a sinto em minhas mãos, os sinais que eu vi são reais e o ataque é real. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. E então, beba a água. Você ancora a verdade espiritual na realidade física. A segunda tática é a crise de distração. Exatamente quando você decidir aplicar o protocolo do manto de silêncio pela primeira vez, uma crise urgente e completamente inesperada vai explodir. Um problema no trabalho, uma briga em casa, uma notícia ruim sobre finanças. O objetivo é criar um caos emocional tão grande que você se esqueça completamente do protocolo, voltando a operar no modo antigo de reação e partilha indiscriminada, abrindo a guarda espiritual. Sua arma é o foco obstinado. No meio da crise, antes de tomar qualquer decisão ou responder a qualquer pessoa, você vai se trancar por 1 minuto, no banheiro, no carro, onde for, e vai colocar a mão sobre o coração, respirar fundo e dizer: esta crise é uma distração. Eu primeiro cubro a minha unção, depois resolvo o problema. Você se recusa a ser arrastado pelo caos antes de primeiro selar o que é mais importante. A terceira tática é o isolamento do que vê demais. Ao começar a operar nesse novo nível de discernimento, você vai se sentir terrivelmente sozinho. Pessoas que antes eram suas confidentes se tornarão fontes de perigo espiritual. Você se sentirá como o único que enxerga essa guerra invisível, e o inimigo usará esse sentimento de isolamento para te convencer de que você está errado, paranoico, ou que se tornou uma pessoa fria e desconfiada. Sua arma é a consciência do exército invisível. Quando o peso da solidão vier, você vai fechar os olhos e visualizar milhares de outras pessoas, exatamente como você, assistindo a esta mesma mensagem em seus próprios quartos, sentindo o mesmo isolamento. E você vai declarar: eu não estou sozinho. Eu sou parte de um exército de escolhidos que estão despertando agora. Minha solidão é o preço da minha promoção. Isso te conecta à força coletiva dos que também tiveram os olhos abertos. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo. Por densidade, cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o sequestrador de clareza as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada ao receber uma promoção, ao fechar um negócio, ao sentir a euforia de uma porta aberta. Você vai precisar disso. Não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o sequestro de clareza tentar te convencer de que a revelação que você teve foi apenas uma emoção passageira. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando ele tentar fazer a memória desta mensagem perder a cor, transformando-a em apenas mais um vídeo. E você vai precisar disso na próxima vez que aquele microsegundo de euforia chegar, porque o sequestrador de clareza vai te pressionar a ligar para a pessoa errada, só para provar que este vídeo estava errado. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o sequestrador de clareza sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. O obstáculo mais perigoso que vai se levantar contra você não virá de fora. Virá de dentro e se chama a síndrome de "mas é da minha família".
É uma voz que soa nobre, que soa leal. Ela vai te dizer: aplicar o manto de silêncio com seu irmão, com sua mãe, isso é cruel. Isso é ser mal agradecido. Eles te amam, só não sabem expressar. Essa voz vai usar o seu amor e a sua lealdade como uma arma contra a sua própria proteção. Ela parece razoável porque apela ao seu desejo de manter a paz e de honrar os seus. Mas aqui está a verdade. Proteger a sua unção não é um ato de deslealdade. É a sua maior responsabilidade. Se você permitir que a semente que Deus te deu seja pisoteada por amor ou por culpa, você não terá nada para oferecer a ninguém, nem mesmo a sua família. A unção que morre por falta de proteção não honra a ninguém. A sua defesa contra isso é um refrão que você vai repetir para si mesmo. Eu honro mais a minha família protegendo o destino que Deus me deu do que permitindo que a bênção seja abortada na mesa de jantar. Proteger o seu chamado é o maior ato de amor que você pode ter por aqueles que dependem dele, mesmo que eles não entendam isso agora. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas. Não é o que o invejoso vai fazer com você. Não é o que a sua família vai fazer com você. É o que eu aqui, deste lado da tela, vou fazer com você antes desta mensagem fechar, e eu preciso que você esteja preparado para isso. E o que eu vou fazer é te guiar em uma oração que sela tudo o que você ouviu. Uma oração de rompimento e ativação. Onde você estiver, se puder, pare tudo. Se não puder parar, apenas se concentre na minha voz. Nós vamos cruzar uma linha agora. Eu preciso que você feche os olhos. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida. Respire fundo pelo nariz. Segure por 3 segundos e solte pela boca. Nós vamos fazer isso juntos. Eu sei que você está cansado. Eu sei que o peso no seu peito é real. Mas eu estou aqui com você. E nós não vamos sair deste lugar do mesmo jeito que entramos. Esta não é uma oração de palavras bonitas. É um ato cirúrgico no mundo espiritual. Então, respire fundo mais uma vez. E com a sua permissão, com a sua autoridade, eu vou falar sobre a sua vida agora. Eu te libero agora da responsabilidade de gerenciar a insegurança dos outros. Eu te libero da autocensura preventiva que te ensinou a diminuir a sua luz para caber em ambientes escuros. Eu desligo você da obrigação de pedir desculpas pela unção que Deus derramou sobre a sua vida. Solta o ar pela boca agora, com força. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Eu te libero da vergonha que você sente por sentir inveja do sucesso alheio. Uma inveja que nasceu apenas porque as suas próprias vitórias foram tão punidas e sabotadas que você se esqueceu do gosto delas. Eu te libero da comparação com seus irmãos, com seus amigos, com aqueles que andam no raso. A sua jornada é outra. O seu mapa é outro. A sua dor de crescimento não é a doença deles. Eu te libero do medo covarde de parecer mal agradecido diante dos homens, rompendo a necessidade de diminuir a sua própria vitória para confortar a mediocridade alheia, e quebrando a falsa lealdade que te pede para sangrar em silêncio em nome de manter a paz. A sua lealdade primária é com o Deus que te ungiu, não com a audiência que te aplaude ou te apedreja. Eu te libero da versão de si mesmo, que se acostumou a ser o para-raios emocional da sua casa e do seu trabalho, que absorve as flechas do Ayin Hara e chega em casa à noite com a alma sangrando sem saber por quê. Eu te libero do padrão de voltar para casa, descarregando esse peso sobre aqueles que você mais ama. Esse ciclo termina aqui, hoje. E no lugar que ficou vazio, eu chamo à existência a sua verdadeira identidade. Eu convoco o escolhido, que agora está coberto pela sombra do Altíssimo, que aprendeu que o segredo do Altíssimo é para os que o temem, e que o silêncio é uma arma, não uma fraqueza. A sua unção não precisa mais viver exposta ao tempo. Eu convoco o sentinela da casa, que se levanta no meio da noite não por insônia, mas por chamado. Aquele que identifica a tática do inimigo antes que ele chegue ao portão. Aquele que protege não apenas o seu próprio destino, mas o destino dos seus filhos e das próximas gerações, quebrando maldições de autossabotagem e timidez que vêm de longe. Eu convoco o provedor dos que te venderam.
A identidade de José que existe em você, que tem a graça para perdoar, mas a sabedoria para não ser mais tolo. Aquele que entende que a promoção vem para que você possa alimentar nações, inclusive aqueles que te jogaram na cisterna, mas a partir de uma posição de autoridade e não mais de vulnerabilidade. O vidro dos espelhos falsos está no chão, e o som que você ouve não é só o de vidro quebrando, é o som de correntes caindo, correntes de uma identidade falsa que você carregou por tempo demais, correntes de uma responsabilidade que nunca foi sua. Fique nesse silêncio por um segundo. Sinta o espaço que se abriu. Não diga amém ainda. A casa foi limpa, mas nós ainda não a preenchemos com a mobília nova. A parte mais importante vem agora, a instrução final que garante que o antigo inquilino não volte a encontrar a casa vazia. Nós não terminamos. Fica comigo. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua mesa, sobre as suas refeições em família, o manto de silêncio está lançado. Onde antes havia um eco frio, agora haverá a paz do segredo guardado. Onde a sua vitória era recebida com um parabéns, que roubava a sua alegria, agora haverá a sabedoria de celebrar primeiro com aquele que te deu a bênção. O veneno do Ayin Hará não encontrará mais lugar à sua mesa, porque ela foi coberta e selada. Eu declaro sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge, sobre a sua casa física, a cobertura está ativada. O talento dos seus filhos não será mais podado para caber no vaso pequeno da inveja alheia. A alegria do seu casamento não será mais exposta na vitrine para ser cobiçada e amaldiçoada. A sua casa não será mais um lugar de dreno energético, mas uma fortaleza de restituição, onde as flechas que te atingiram lá fora perdem o veneno ao cruzar a soleira da porta. Eu declaro sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre as suas oportunidades. A cobertura de avanço está decretada. Onde antes havia sabotagem misteriosa, agora haverá um caminho aplainado pelo poder de Deus. Onde seus projetos murchavam depois de compartilhados, agora eles crescerão em segredo, na estufa do Altíssimo, até que estejam fortes demais para serem derrubados. O Ayin Hará não tem mais jurisdição sobre o que Deus já te entregou em contrato. Eu te vi naquele almoço em que sua conquista virou silêncio na mesa, e você passou as 2 horas seguintes tentando se fazer menor para que o ar voltasse a circular. Eu te vi engolindo a sua alegria junto com a comida, sentindo o gosto amargo do seu próprio sucesso. Eu estava lá quando você prometeu a si mesmo nunca mais compartilhar uma vitória com eles. Eu vi a ferida que a celebração vazia deles abriu em você. Eu te vi naquela madrugada, às 3 da manhã, rolando a tela do celular, revivendo a conversa em que você minimizou seu próprio sonho para não ofender a pessoa do outro lado. Eu vi o cansaço nos seus ombros, a fadiga que não era do corpo, mas da alma. Eu estava lá quando você se perguntou se estava ficando louco ou se era orgulhoso demais. E eu senti a sua dor quando você concluiu que o problema era você. Eu te vi no carro, com a mão no volante, depois de sair daquela reunião onde seu projeto brilhante foi recebido com um elogio frio que parecia uma faca. Eu vi você lutando contra as lágrimas de frustração, sem entender por que a sua luz incomodava tanto. Eu estava lá quando o peso do isolamento te atingiu e você se sentiu como um estrangeiro entre seu próprio povo, falando uma língua que ninguém mais entendia. E eu te digo, eu entendi cada palavra. Eu vi você ensinando seu filho a esconder o troféu para não deixar o primo triste. Eu vi a sua mão hesitando antes de postar a foto da viagem em família para não criar desconforto. Eu vi o seu coração se partindo um pouco cada vez que você ensinava aos seus que a luz deles precisava de um dimmer para que a casa ficasse em paz. Eu estava lá e decretei que essa aula de autossabotagem em nome do amor acabaria na sua geração, hoje. Eu te vi naquela noite em que a porta se fechou inexplicavelmente, o contrato que estava certo, a promoção que era sua. Eu te vi refazendo cada passo, cada conversa, procurando o erro que você cometeu, se culpando. Eu estava lá quando você chorou em silêncio, achando que era incompetência sua e não sabotagem deles. E eu registrei cada lágrima como uma evidência no tribunal do céu,
para o dia do seu rompimento, que é hoje. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que ela seja lançada contra este ritual. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme uma parede em volta da sua casa e do seu coração. Vá na minha força, fale com a minha ousadia, construa com a minha sabedoria. Vá na minha força, fale com a minha ousadia, construa com a minha sabedoria. Vá na minha força, fale com a minha ousadia, construa com a minha sabedoria. O que foi selado aqui está selado. O que foi quebrado não se reconstrói. O que foi ativado nesta hora não pode mais ser parado. Está consumado no seu espírito e agora começa a se manifestar na sua vida. Sinta o selo se ajustando. Eu te vi no carro, com a mão no volante, depois de sair daquela reunião onde seu projeto brilhante foi recebido com um elogio frio que parecia uma faca. Não abra os olhos ainda. O que foi selado aqui agora vai ser testado nas próximas 72 horas. Quando aquele e-mail de resposta não chegar, quando o telefone não tocar, o invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver às próximas 72 horas na terra. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece nas próximas 72 horas, e o invejoso conta exatamente com essas 72 horas de silêncio e dúvida para anular o que aconteceu aqui hoje. Menos que o lanche de madrugada que você come para aplacar uma ansiedade que tem nome. Menos que a assinatura de um streaming que te distrai do chamado real. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã. Não depois do banho. Não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma, essa voz que sussurra agora. Ah, não preciso disso agora, vou orar mais um pouco, é só uma fase ruim. Não quero gastar com isso, depois eu vejo. Essa voz não é sua, ela soa como sua, usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes do seu próximo microsegundo de euforia pura. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. Agora, abra os olhos. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda do que como se proteger da inveja. O que fazer quando o invejoso percebe que você está protegido? O que acontece quando ele descobre que as velhas táticas não funcionam mais contra você? Ele não desiste, ele muda de estratégia, e o próximo nível do ataque é muito mais sutil e perigoso. Se você está pronto para esse nível de instrução, clica no vídeo que aparece na sua tela agora. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu tenho um último pedido, que não tem a ver com livro, não tem a ver com compra. É sobre a sustentabilidade do que acontece aqui. Todo este ministério, cada vídeo, cada palavra, é sustentado pela generosidade daqueles que foram tocados. Se o que você recebeu aqui hoje tem valor real para você, eu te peço que considere honrar este canal com uma doação de qualquer valor que o seu coração direcionar. O link para a doação voluntária está logo abaixo do link do livro, no primeiro comentário fixado. É a sua forma de se tornar um patrocinador da próxima libertação, um sócio na próxima vida que será alcançada por uma mensagem como esta. Esse foi o meu último pedido.
Te espero lá, escolhido. Eu assino com o meu nome e com a minha vida espiritual embaixo de cada palavra que foi liberada sobre você aqui hoje. Eu declaro que os espelhos falsos caíram e que a sua identidade está ancorada na rocha. Diga aí onde você está, em voz alta ou no seu espírito. Eu recebo o selo, eu ando na cobertura. Amém, com toda a intenção. Este é o seu contrato de comissionamento. Assine-o agora, com a sua fé. E agora, pense em alguém. Alguém específico, alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje. Alguém que você vê se diminuindo para caber nos lugares, que celebra as vitórias em silêncio por medo de incomodar. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou play. Sente essa gravidade por mais um momento. As próximas 72 horas podem esperar mais 10 segundos. Sinta o peso da sua nova armadura.